Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. A vida é tão simples, de Bispoeta. A vida é tão simples, complicado sou eu. Sobre meus olhos jaz um véu, me impede ver detalhes de quanto sou exigente. Quero carro, quero casa, viagens, esportes, balada, estar no meio de gente bonita e inteligente, que me faça rir a beça, e nada que me impeça ter divertidamente. Acontece que na vida planta-se e também se colhe, e sou eu quem escolhe o tamanho da dívida. Isolado em meu apê, faço um balanço geral, aprendo por bem ou por mal, com pouco posso sobreviver. E para você que chegou à conclusão que também é possível sobreviver com pouco, proponho a você, acompanhe nossa aula até o final, nossa teleaula. Tenho certeza que serão 10 minutos muito bem aproveitados, e vocês, por gentileza, continuem se inscrevendo em meu canal, continuem compartilhando, tocando no sininho, dando o seu ok, dando o seu positivo, colocando suas opiniões, mesmo que você não concorde com algum ponto de vista da aula, pode colocar a sua opinião, pode ter certeza, vou responder a todas elas. Se vocês quiserem me conhecer em outras páginas, em outras redes sociais, é só colocar Bispoeta, tudo junto, Bispoeta, e certamente vocês me encontrarão. Recanto das Letras, Instagram, no YouTube também nós já estamos, e em outras redes sociais. Tudo bem? Maps também, estou no Maps também, e sou revisor de texto. Muito bem, vamos à aula, Elide? Vamos. Vamos. O verbo em sua 25ª parte. A sílaba tônica nos verbos, formas risotônicas e arrisotônicas. Não se assustem, já vem a explicação que significam esses palavrões. Risotônica é a forma verbal cuja sílaba tônica se acha numa das sílabas do radical. Lembram-se da lição sobre radical? Lembram? Quero, canto, canta, vendem, feito. Observem que a sílaba tônica está no quer, no can, aqui no vem e no fei. Ou seja, são formas risotônicas, quando a sílaba tônica está no radical. Tudo bem? Agora vamos ver o que é a tal da arrisotônica. A arrisotônica é a forma verbal cuja sílaba tônica se acha fora do radical. Portanto, se aqui era no quero, aqui era no quer, no can, no vem, no feito. Era risotônica. Vamos ver as formas arrisotônicas. Queremos, cantais, direi, vendido. Lembrando que sílaba tônica é aquela sílaba pronunciada de forma mais marcante, mais forte. Tudo bem? Vamos prosseguir? A língua portuguesa é mais rica de formas risotônicas. Ou seja, a maioria das nossas palavras, ou grande parte das nossas palavras, a sílaba tônica está dentro do radical. São normalmente risotônicas as 3 pessoas do singular e a terceira do plural, do presente, do indicativo e do subjuntivo, e as correspondentes do imperativo. Letra B, os particípios irregulares. Letra C, a primeira pessoa e terceira do singular do pretérito perfeito dos verbos irregulares fortes. Coube, fiz, fez. Nos verbos defectivos, lembra-se dos verbos defectivos? Em geral, faltam as formas risotônicas. Em vista do exposto, as 3 pessoas do singular e a terceira do plural do presente do indicativo e subjuntivo
tem sempre acentuada a penúltima sílaba. Frutifico, vociferas, sentencia, trafegam. Perceberam a pronúncia? Frutifi, a sílaba mais forte é o fi. Frutifico, vociferas, sentenci, a, trafegam. Exceções, sempre teremos exceções. Tudo na vida tem exceções. E não é diferente também na língua portuguesa. Exceções: resfolegar e tresfolegar. Fazem resfólego. Nossa, essa é diferente, hein, Elide? Muito. Resfólegas, resfólega, resfólegam, etc. Existem ainda as formas reduzidas: resfolgar e tresfolgar, de acentuação regular. Resfolgo, tresfolgo. Como sempre, nós vamos utilizar a técnica elidiana. Eu vou explicar o que é a técnica elidiana da minha querida Elide. Quando ela tem dúvida numa palavra, o que ela faz? Substitui por outra que ela não tem dúvida. E eu acho uma ótima alternativa, viu, Elide? É uma ótima alternativa. Por isso, nós temos que ter o nosso vocabulário o mais amplo possível, para nós podermos fazer essa escolha. Como é amplo o vocabulário da Elide. Por isso que ela tem essa possibilidade de fazer essas escolhas. Quanto mais amplo for nosso vocabulário, tanto melhor serão nossas escolhas. Aliás, é tudo uma questão de escolha. Antes de prosseguir, eu vou pedir um instante para poder tomar a minha água. Essa parte é uma parte muito importante. Eu não sou muito de tomar água não, mas pela frequência com que eu tenho usado a minha voz, tanto no meu trabalho também quanto nas aulas, eu tenho que tomar minha água. Pronto? Podemos prosseguir? B. Vamos ver mais alguns verbos de exceções. B. Mobiliar. Faz mobílio. Também estranhíssima, Elide. Mobílias, mobília. Mobiliamos, mobiliais, mobiliam, etc. Existem as formas, mas as formas mobilar e mobiliar, que são mais estranhas ainda. Se puderem utilizar uma outra forma alternativa, que não seja mobiliar, utilizem outra forma. Mas se quiserem também falar mobilio, mobilias, não vejo problema nenhum. É apenas uma recomendação. Aliás, é bom frisar sempre que a gramática normativa, o objetivo dela, não é dizer o que estiver fora da gramática normativa está errado. Não. Não temos mais esse conceito. A gramática normativa tem por objetivo dar sugestões. Nós podemos ou não seguir essas sugestões. Inclusive agora existem, agora não, há bastante tempo, existem as gramáticas descritivas. A gramática que simplesmente descreve os fatos. E eu me baseio também na gramática descritiva para colocar na minha aula. Por isso que eu estou dizendo que a gramática normativa tem o objetivo apenas de dar sugestões. Sugestões que são do português padrão. Mas nós nunca devemos esquecer que existem as formas do português não padrão, que também merecem respeito, merecem ser valorizadas. Tudo é uma questão de escolha e tudo é uma questão de adequação. Muito bem. Alternância vocálica ou metafonia. Assim se chama a mudança de timbre que sofre a vogal do radical de um vocábulo, na forma risotônica. Agora nós já sabemos o que é uma forma risotônica. Muitos verbos da língua portuguesa apresentam este fenômeno. Ferver, que vai formar fervo, ferves, ferve. Fervemos, ferveis, fervem. Percebam que é sempre fechado. Pode ser diferente, não me lembro de ter ouvido alguém pronunciar dessa forma, mas se vocês ouvirem, não se espantem. Fervo, ferves, ferve ou ferves, ferve, ferver ou fervemos, ferveis,
fervem. Pode acontecer, Elide. Por mais estranho que pareça, pode acontecer dependendo da região do país. É como pego e pego. Tem pessoas que pronunciam pego e outras pronunciam pego. As duas formas são perfeitamente aceitas dentro da norma padrão. O E tônico é fechado na primeira pessoa do singular e na primeira e na segunda pessoa do plural. Nas outras é de timbre aberto. Na primeira conjugação, a vogal A, não seguida de M, N ou NH, passa a ser proferida bem aberta. Falar, falo, falas, fala. Falamos, falais, falam. Chamar, chamo, chamas, chama. Chamamos, chamais, chamam. Letra B. Ao E fechado, eu disse certo, ao E fechado. Ao E fechado corresponde E aberto, exceto quando não vem seguido de M, N, NH, J, X, CH ou LH. Exemplos: levar, levo, levas, levas. Levo, levo, levas, leva. Levamos, levais, levam. Remar, remo, remas, rema. Remamos, remais, remam. Elide, você pode me ajudar a alvejar? Alvejar, alvejo, alvejas, alveja, alvejamos, alvejais, Alveja. alveja. Pretestar. Pretexto, pretestas, pretexto, pretestamos. Pretestais, pretestam. Você percebeu, Elide, que a tendência da gente é oscilar entre fechado e aberto? Mas não se preocupe, pode pronunciar tanto fechado quanto aberto. É tudo uma questão de escolha. Muito bem. Fechar. Fecho, fechas, fecha. Fechamos, fechais, fecham. Entretanto, esse verbo fechar, segundo o professor Cláudio Moreno, na região dele, que é no Rio Grande do Sul, ele não fala fecho, ele fala fecho. Perceberam qual a diferença de regional? E é perfeitamente aceitável pronunciar fecho. Eu fecho a porta. Ele, o professor Cláudio Moreno, que é um doutor em língua portuguesa, fala fecho. Fecho a porta. Perfeitamente normal. Nós aqui em São Paulo, de um modo geral, falamos fecho. Algumas regiões do Nordeste falam fecho também. Perfeitamente normal. Então, eles leriam dessa forma. Fecho, fechas, fecha. Fechamos, fechais, fecham. Eu leio dessa forma. Fecho, fechas, fecha. Fechamos, fechais, fecham. Sem que eu esteja errado e sem que eles estejam errados. É tudo uma questão de escolha. Aparelhar. Aparelho, aparelhas, aparelha. Aparelhamos, aparelhais, aparelham. Ou aparelho, sem problema nenhum. Exceções. Invejar tem é aberto. Eu invejo ou eu invejo. Invejo é mais incomum. Chegar, eu chego. Tu chegas, ele chega. Nós chegamos, vós chegais, eles chegam. Ou eu chego. Chego é mais incomum. Encebar, eu encebo. Tu encebas, ele enceba. Você já ouviu isso, Elide? Encebo. Eu encebo, tu encebas, ele enceba. Não sofre metafonia. Aqui está afirmando que não sofre metafonia, mas pode acontecer de acordo com a região. Tudo bem? Bem, temos uma aluna muito assídua, uma telealuna chamada Zanir, que me propôs a seguinte questão. Professor, você pode colocar alguns exemplos no presente do pretérito perfeito, do indicativo, no pretérito imperfeito, no pretérito mais que perfeito, com alguns exemplos? Eu falei, claro, claro, Zanir, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, pretérito perfeito, um exemplo. Ontem eu gravei a aula. Por que é pretérito perfeito? Porque é uma ação concluída. Gravei e ponto final. Ontem eu gravei a teleaula. Não há nenhuma dúvida quanto ao fato de eu ter executado esta gravação. Tudo bem? É um fato consumado, vamos chamar assim. Por isso que se chama pretérito perfeito ou passado perfeito. Muito bem. Pretérito imperfeito, como o próprio nome diz,
trata-se de um pretérito que ainda está em andamento e que ainda pode sofrer alguma alteração. Vamos ver? Enquanto eu gravava a aula, fui interrompido. Esse gravava aqui corresponde ao pretérito imperfeito. Percebo que aqui é gravei, definitivo, definido, e aqui gravava. Ontem eu gravava a aula. Se eu disser só, ontem eu gravava a aula, quem estiver me ouvindo vai pensar, opa, ontem eu gravava a aula? Por que será que ele disse dessa forma? É porque aconteceu algum fato imprevisto. Perceberam? Essa é a característica do pretérito imperfeito, que dá até um charme especial na escrita quando você pretende quando você pretende fazer uma escrita que você quer causar um suspense. Isso é muito utilizado pelos escritores. Quando eles querem causar um suspense, eles utilizam muito o pretérito imperfeito para indicar que aquela ação pode sofrer alguma alteração. Pretérito mais que perfeito. Esse, como o próprio nome diz, pretérito mais que perfeito, é uma ação que já terminou. Mas ela tem uma característica. Quando eu cheguei, ela já saíra. Esse é o pretérito mais que perfeito, saíra. Não é muito comum, é uma forma quase arcaica, é muito mais comum nós ouvirmos da seguinte forma: quando eu cheguei, ela já tinha saído. Perceberam? Então, quando vocês tiverem essa forma que tinha saído, que é uma forma que precisa de um auxiliar, e quiserem substituir por uma forma mais enxuta, pode utilizar o mais que perfeito, não tem problema nenhum. É uma forma arcaica, quase arcaica, mas ainda muito usada por alguns escritores. Inclusive por alguns escritores modernos, contemporâneos. Vamos ao subjuntivo. No presente. Bom, aqui eu usei um exemplo utilizando até a própria ideia da Zanir. Você quer que eu dê um exemplo, Zanir? Aqui está o exemplo. Você quer que eu dê. Aqui está o presente do subjuntivo. Que eu dê, que tu dês, que ele dê. Que nós demos, que vós dês, que eles deem. Esse é o presente do subjuntivo e aqui está o exemplo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Aqui eu utilizei versos do Drummond, do José. Se você cantasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense. Gosto muito desses versos do Carlos Drummond de Andrade e do José. E aqui ele abusou do presente do subjuntivo. Se você cantasse, eu coloquei só o você, mas se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse. Se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Esse é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos ao futuro. Quando eu a vir, darei o recado para ela. Estamos falando do verbo ver. Acharam estranho aqui? Quando eu a vir, é assim mesmo. Quando eu a vir. Essa é a forma de conjugação do português padrão do verbo ver. Quando eu a vir e não quando eu a ver. Quando eu a vir, darei o recado a ela. Então, fica dessa seguinte forma. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Essa é a forma completa do presente, do futuro do subjuntivo, tempo presente. Tudo bem? Ok? Perfeito. Chegamos ao final de mais essa teleaula. Espero que vocês tenham gostado. Quer acrescentar alguma coisa, Lidy? Não. Perfeito. Espero que vocês sejam muito felizes. Fiquem com Deus e se cuidem. Isso é muito importante. Cuidem-se, porque nós vivemos um momento muito grave da pandemia. Fiquem com Deus. Tenham uma boa tarde.